Quando chamo ele de incompetente, muitos reclamam. Quando digo que ele é insensível, outros tantos também reclamam. Mas diante desta notícia, desta informação, não tem como usar outros adjetivos para o senhor ex-inominável e inelegível presidente. Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro, ignorou, escondeu relatórios da inteligência que previam o caos no Brasil na pandemia. São mais de 1.000 relatórios da ABIN e do GSI que apontavam para as milhares de mortes, para o colapso na rede de saúde e na rede funerária. Documentos também da inteligência desaconselhavam o uso da cloroquina. Quer saber? Fica no vídeo que você vai entender essa história com detalhes. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. Se você não está inscrito ainda, por favor, venha já, inscreva-se agora, deixe o like, comente, compartilhe, faça o vídeo chegar mais longe. Vou trazer informação e vou estar comentando com você os detalhes desta nova descoberta do governo ou do desgoverno do ex-inominável e inelegível presidente. Agentes de inteligência vinculados ao governo de Jair Bolsonaro produziram mais de 1.000 relatórios, pasmem, 1.000 relatórios sobre a pandemia, projetando um aumento nos números de casos e de mortes no Brasil, enquanto o então mandatário ignorava as medidas de combate à Covid-19 e as distribuições de vacinas. Esses documentos foram mantidos em sigilo durante o período entre março de 2020 e julho de 2021, momentos críticos da pandemia. Os relatórios que contêm carimbos da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, carimbos do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Heleno, e algumas vezes não são identificados por autor. Não se sabe exatamente por quê. Reforçam o fato, reforçam a tese, aliás, são a prova viva que Bolsonaro ignorou tanto as recomendações do Ministério da Saúde, quanto as informações coletadas pelos próprios agentes de inteligência dentro do seu palácio de governo, que era o Palácio do Planalto. As informações constam de uma matéria do jornal Folha de São Paulo, que traz à tona mais essa mazela do governo anterior. Os documentos elaborados pelos agentes da ABIN e do GSI destacavam a importância do distanciamento social e da vacinação como formas eficazes de controlar a doença. Além disso, os relatórios alertavam sobre a possibilidade de um colapso na rede de saúde e na rede funerária do Brasil. Lembram dos problemas da falta de UTIs, respiradores? Lembram do problema da falta de oxigênio em Manaus? Esse foi o colapso. E as agências de inteligência alertaram o seu presidente disso. Nós tivemos um problema na questão funerária. Tinha que se abrir covas com máquinas retroescavadeiras para se dar conta. O presidente havia sido alertado. Além, é claro, de desaconselhar o uso daquela maldita cloroquina. Gastaram milhões de reais no laboratório do Exército para produzir algo que não era utilizado para a Covid. Eles também reconheciam, os relatórios, a falta de transparência do governo Bolsonaro na divulgação nos dados da pandemia e a lentidão do Ministério da Saúde em definir estratégias de testagem e de combate à doença. Se você lembra muito bem, chegou num dado momento
que órgãos de imprensa da grande mídia, Globo, Folha, UOL, alguns outros organismos, se juntaram e criaram um consórcio de imprensa para ter diariamente as informações sobre mortes, casos, vacinação. Lembra disso? O Jornal Nacional fazia todas as noites, dava destaque para isso. Porque o Ministério da Saúde não divulgava, não era transparente. A maior parte dos relatórios, mais de 1.000, projetava 3 cenários de avanço de casos e mortes da Covid. 3 cenários. Classificando os do mais grave ao menos grave. Então a inteligência brasileira produziu material para que o presidente pudesse tomar decisões. O período era para sempre 2 semanas seguintes. Ou seja, os relatórios permitiam planejar pelo menos 2 semanas para frente. No entanto, o senhor Jair Messias Bolsonaro contrariou repetidamente as recomendações dos técnicos da saúde, dos agentes de inteligência, ao promover aglomerações nas ruas. Lembra? Ele saía, fazia eventos públicos e menosprezar as medidas para evitar a propagação do vírus. Foi multado em São Paulo por não usar máscara. Em diversas ocasiões, chegou a minimizar a gravidade da doença. Nós vamos recordar de vários fatos, como disse, chega de mimimi, não sou coveiro, isso é uma gripezinha. Falas dele, não minhas. Então, eu posso estar usando outro palavreado sobre este senhor? Os dados efetivamente registrados durante a pandemia se aproximaram das estimativas feitas pela Agência Brasileira de Inteligência. Em alguns casos, a disseminação do vírus ultrapassou as expectativas dos agentes de inteligência. Em abril de 2021, por exemplo, o número de mortes no Brasil chegou a 341.097, enquanto a projeção feita em março, um mês antes, apontava para mortes entre 330.216 e 338.558 nos cenários mais otimista e no mais pessimista, só que chegou a 341 mil. Ou seja, as próprias agências de inteligência faziam projeções que nem sempre acertavam, mas as projeções existiam. Por que não olhou? Por que não seguiu? Por que não se ateve a esses dados? Os relatórios, gente, foram produzidos principalmente para discussões do comitê liderado pela Casa Civil sobre as ações durante a pandemia. Foram, mas parece que não eram usados. Não eram compartilhados com todos os membros do comitê e apenas chegava às mãos de assessores de poucos ministros. Integrantes da cúpula do Ministério da Saúde afirmaram desconhecer a existência desses relatórios. O absurdo, esse é um absurdo que nós não podemos ignorar. Esses relatórios da inteligência brasileira também alertavam sobre os riscos do desgaste político resultante de uma má gestão federal na pandemia. Ou seja, alertaram para a questão política do presidente. Disseram, olha, tu está perdendo eleitor, você está perdendo para a opinião pública. Os relatórios mencionavam que problemas no sistema funerário poderiam impactar negativamente a percepção da população sobre as ações do Estado, do governo, no enfrentamento da pandemia e sobre a confiança que se tinha no governo até então. Os relatórios apontavam também o risco de boicotes internacionais ao Brasil devido à falta de transparência nos dados da Covid-19. É impressionante, mas o Brasil viveu para ver um presidente que se dizia tão inteligente e responsável que sequer ouviu os órgãos de inteligência que estão ali para assessorar o presidente. E eram todos de confiança dele próprio. Ou seja, se nós tivemos 700 mil mortes na pandemia, 300 mil podiam ter sido evitadas por causa da vacina. Se nós tivermos o que nós assistimos
nesse curto período da nossa história, é porque nós tivemos, sim, um presidente insensível, insensato, e eu diria muito incompetente, para não usar um outro adjetivo. É a minha opinião. Sou o professor Tarcísio Vaz, esse é o meu canal, inscreva-se nele, deixe o like, comente, compartilhe, faça o vídeo chegar mais longe.